Grande vitória do Vasco no Campeonato Carioca, 4-0. O Vasco encaminha sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco desbancou a equipe do Botafogo, que ficou pelo meio do caminho. O Vasco agora chegou à terceira colocação do grupo, né? E provavelmente teremos aí Nova Iguaçu e Vasco, e Flamengo e Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca, galera. Isso mesmo, o Vasco fazendo um jogo muito bom, né? 4-0. O Vasco precisava de uma vitória gigante assim para ir abrindo o placar. Tivemos Adson, Verratti e David marcando os gols da equipe do Vasco, galera. Isso mesmo, Vasco muito bem. Em semifinais teremos aí Vasco e Nova Iguaçu, Fluminense e Flamengo. E teremos aí teremos também outros jogos também, né, da Taça Rio. Teremos aí Botafogo e Sampaio Corrêa, Boa Vista e Portuguesa, galera. Isso mesmo, teremos confrontos também pela Taça Rio do Campeonato Carioca, né? E lembrando, já na próxima semana, dia 10, já teremos jogos pelo Campeonato Carioca. O horário ainda vai ser confirmado. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Vasco e Portuguesa. E um poder de finalização melhor. E o Vasco depois, no segundo tempo, soube administrar a vantagem que conquistou no primeiro tempo e depois explorou os espaços deixados pela equipe da Portuguesa. Eu ia chamar bem a atenção, como o Pascoal foi bem feliz, no Adson. O Adson no Corinthians era um jogador irregular, né, Pascoal? Assim, ele jogava 5 minutos, depois sumia um pouquinho mais, talvez por conta da pressão, do momento em que ele estreou e jogou no Corinthians, talvez ele ficasse um pouco mais inibido e tal. Aí sai, ganha um pouquinho de experiência na Europa, volta, acho que sai um pouquinho daquela coisa de cria da casa, veio da base, né, e precisa jogar. Quando ele chega, eu tinha minhas dúvidas em relação a isso, justamente por conta dessa irregularidade dentro de 90 minutos, que jogava 5 minutos, desaparecia, voltava. E até essa estranheza dele ficar tão pouco tempo na França, né? Sim. Foi no segundo semestre do ano passado e já voltou. Já voltou, e voltava muito para ajudar na marcação, né, Pascoal? Porque ele tinha que ajudar na marcação para compensar um pouquinho mais o Renato e tal. E no Vasco não, no Vasco tá chamando responsabilidade, tá partindo para cima dos adversários, arriscando, tá bem legal mesmo essa volta dele ao futebol brasileiro. O Lucas Piton é outro ex-corintiano que também está bem importante aí do lado esquerdo, né? O Lucas Piton, eu acho que ele nunca teve tantas oportunidades para ele marcar os gols. Porque ele tá chegando com tanta facilidade, às vezes, acho que ele chega e fala assim, pô, tô sozinho, agora eu vou dar aquela porrada, né? Em vez de dar só um toquezinho diagonal. O Zinho sabe a diferença melhor do que eu entre um zagueiro, um lateral, um volante que muitas vezes chega para finalizar e não está acostumado com o atacante. O atacante está acostumado, tem a frieza, sabe um posicionamento melhor do goleiro, onde ele se encontra no campo. Às vezes não precisa dar aquele chutão, às vezes é só dar um toquezinho diagonal, ou senão você dá uma olhadinha, tem gente fechando, você toca um pouquinho para trás, mas eu acho que o Piton precisaria só trabalhar um pouquinho mais isso, porque provavelmente ele vai marcar muitos gols. A gente viu um dos lances selecionados, é um chutão ali por cima, que é uma troca de passe espetacular. Sim. Se eu não me engano, ele recebe do Verratti, que tinha recebido do Esforça antes, também é uma boa contratação do Vasco, e aí ele podia ter chutado mais colocado, e ele enche o pé por cima. Essa possibilidade dos 3 zagueiros, né, Xará, ele vai chegar muito. O Vasco utiliza muito essa descida pelo lado esquerdo. Ele vem sendo um dos principais jogadores do Vasco no ataque. E aí só ter um pouquinho mais de calma, trabalha um pouquinho mais isso, e aí provavelmente nós iremos falar aqui dos gols do Piton, porque ele vem jogando muito bem no Vasco. Bom, agora é semifinal, amigo. Semifinal são 2 jogos, né, no Campeonato Carioca. O primeiro jogo no final de semana que vem, então, o encontro entre Nova Iguaçu e Vasco, Fla-Flu do outro lado. Fla-Flu, hein? Já vai sair faísca. Mas vamos dar uma olhada em números da era Ramon Dias. É bom treinador, organiza bem essa equipe, né? Com o Emiliano Dias, o filho dele. Já são 7 jogos de vencibilidade. Então, 34 jogos oficiais, 16 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Aproveitamento muito bom, né? A gente está falando da reta final do Campeonato Brasileiro e o início do Carioca. Aí foram 48 gols marcados, 1,41 em média, gols sofridos 36, 1,06 em média. Isso aí, então, só time principal, sem contar time reserva nem amistoso. Nova Barrar. Daqui a pouco a gente vai ouvir, provavelmente, o Emiliano Dias, né? E também a gente vai com nossa equipe de reportagem lá para São Januário. Nova Barrar, não barrou e tá subindo, hein, Pascoalzinho? Não, o Ramon sempre teve um trabalho muito positivo no Vasco, né?
A chegada do Ramon faz toda a diferença para o Vasco não cair na temporada passada. Mas isso não impede de que o Vasco da Gama ainda precise de reforços, né? A gente tem que analisar o contexto, as situações e perceber que o Vasco da Gama, mesmo tendo um time legal, acho que está arrumado taticamente, bem distribuído, precisa para o Campeonato Brasileiro, precisa de algumas peças para melhorar, vou dizer, não vou melhorar o elenco, porque o Vasco da Gama precisa melhorar algumas posições do time. Estou pensando em qual posição você vai citar. Precisa arrumar mais um centroavante, precisa arrumar um zagueiro alto. Seria um reserva para o Verratti? Porque o Verratti não vai jogar o jogo todo, vai jogar o campeonato inteiro, né? Só tem um centroavante. Quando você tem um centroavante, você não tem nenhum. Porque se ele estiver fora, você vai ter que improvisar alguém de centroavante. Então, o Vasco precisa de um centroavante. O Vasco precisa de um zagueiro alto. O Vasco precisa mais de um homem de marcação. O Esforça foi contratado. Hoje o Zé Gabriel não jogou. O Esforça jogou de primeiro volante. É um baita jogador esse moleque. Ele fez agora, acho que fez 23 anos agora. É um baita jogador, tem personalidade, organiza o time. Os caras, quando aquela correria, ele fala para os caras, ei, calma. Olha lá o placar, lá, calma, vamos tocar a bola. Tal. 23 anos. Né? Galdames também é bom. Né? Galdames é muito bom jogador. Ele é muito ofensivo. O Esforça é da seleção argentina, sub-23. Sub-23. Né? O Galdames é muito bom jogador. Vai ficar faltando, por exemplo, a beirada. Né? O Rossi não é o jogador dos sonhos da torcida do Vasco. Precisa de alguém por ali. Um pouco mais de qualidade. Um pouco mais. O David joga de ponta para dentro. Fazendo gol, né? De ponta para dentro. Mas quando for jogar no Campeonato Brasileiro, a situação já vai ser bem diferente. Por quê? Porque terá outra situação, inclusive de posicionamento do time no Campeonato Nacional. Então a gente tem que notar um monte de situações, e eu digo isso porque o Vasco está classificado, mas mesmo classificado, o Vasco precisa de reforços. É isso, já a gente vai para São Januário com a repórter Roberta Barroso para trazer mais informações dessa goleada do Vasco sobre a Portuguesa 4-0. Você concorda, Zé? O Vasco precisa de alguns reforços pontuais. Não pode falar que nem aquele cara, né? Não, precisa de reforço na defesa, no meio de campo, no ataque. Fora isso, está tudo bem. Não, eu acho que precisa de alguns reforços, como o Pascoal falou, né? Reforços pontuais em determinadas posições. Justamente porque o campeonato é um campeonato longo, um campeonato que você pode, por exemplo, o Verratti saindo. Quem joga na posição do Verratti? Qual a característica? O David. O David não é um pivôzão como faz o Verratti, embora o Verratti se movimente um pouquinho mais. São outras características. Aliás, né? Essa é uma virtude do Verratti, como ele sai bem da área também. E aí o time acostuma, porque você começa a criar um entrosamento. Quando o time está com dificuldades, você já tem uma referência, então joga a bola no Verratti lá, ele segura, a gente consegue sair, pressionar e inverter a pressão da bola. Então tem uma série de coisas que a equipe. E aí você tira esse jogador, coloca um outro que tem uma outra característica, muitas vezes o time tem que se adaptar. Mas o trabalho do Ramon Dias é muito bom, do seu filho também. Eu acho que consegue equilibrar um pouco mais o elenco. Eu acho que só, por exemplo, um jogador para a posição o Medel é um cara que a experiência dele ajuda muito esse time do Vasco. Eu acho que isso é. E a crítica dele ser baixo como zagueiro? Mas ele compensa, né? Com posicionamento. Ele é. Vou usar uma palavra aqui, ele é malandro da bola, ele se posiciona bem, ele incomoda zagueiro, incomoda centroavante, ele provoca. Né? Então tudo isso influencia muito a questão do campo. Só que ele é um líder, né? Ele fala, ele orienta, ele coloca, ele posiciona os jogadores do Vasco muitas vezes dentro de campo. E isso tudo faz a diferença, né? Vamos lá, já estou vendo aqui no telão a nossa Roberta Barroso, partiu São Januário. Vale lembrar, com a vitória do Botafogo no Clássico Vovô sobre o Fluminense, o Vasco precisava vencer, porque não bastava o empate não. Então foi lá e fez mais que isso logo de cara, né, Roberta? Já saiu vencendo e aí foi festa em São Januário, não é isso? Boa noite.
Tudo bem, Edu? Muita festa por aqui, venceu com goleada e também com um show do Payet. Como você disse, precisava vencer por conta da vitória do Botafogo no Clássico, então só isso interessava. E logo aos 2 minutos já veio ali aquela tranquilidade para a torcida vascaína. Gol do Payet, o Verratti mandou para ele e o Payet marcou. Depois uma jogada muito bem construída entre o próprio Payet, Adson e o Galdames. O Adson fez o segundo gol. E vale a gente reforçar que o Payet participou de todos os gols do Vasco hoje aqui em São Januário. Na segunda etapa, o Vasco seguiu buscando o terceiro gol, até que lembra, então, o presente que o Verratti deu para o Payet no primeiro tempo. Dessa vez foi a vez do Payet retribuir para o Verratti marcar. E no finalzinho ainda da partida, o Payet driblou todo mundo, inclusive o árbitro, e aí deixou o David na boa para fazer o quarto gol. Como a gente falou, muita festa aqui em São Januário. Aquela música que já ficou bem conhecida na torcida vascaína, Payet, Payet, Payet. Os torcedores saíram cantando essa música em cada cantinho de São Januário. A gente que passa pela torcida para chegar aqui na zona mista. Então, o Payet muito exaltado. Foi um desfile do francês dentro de campo. E vale a gente reforçar, Edu, que ele ficou fora do último jogo da Copa do Brasil porque ele estava gripado. Mas hoje voltou muito bem para esse jogo e participou, como eu disse, de todos os gols. Então é isso, a gente está aqui na zona mista. A qualquer momento os jogadores vão passar por aqui. Edu. Legal, Roberta, a prioridade é sua. A rapaziada passando por aí, a gente já volta contigo então para ouvir os personagens dessa goleada do Vasco. Eu estava pensando aqui, lembrando, no jogo contra o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil, 3-1, o Verratti fica até o final exatamente pela impossibilidade de ter alguém ali para fazer o que ele faz, que é aquele perigo de gol constante ali na frente, né? Mas o cara do jogo, como falou a Roberta, foi mesmo o Payet. Expõe na tela, Dimitri Payet merece a tela do Sport Center. Tela completa para o craque francês. E mais fininho, tá brilhando. Olha só, um gol, fez falta, né, no último jogo, mas voltou com tudo. Teve um gol, 2 assistências, participou de 3 gols, uma finalização certa, uma chance criada. Sempre entre os primeiros no ranking do Vascão. É bom o Payet, hein, Zinho? É muito bom jogador e assim, joga o jogo todo, os 90 minutos, né? Mesmo vindo aí de um problema de gripe, de virose, impossibilitou ele jogar o último jogo, mas é o cara do momento final ali, da organização, com o passe final para os companheiros de ataque, pisa na área, chega bem na área para ser um segundo atacante. É aquele meia que a gente sempre fala que quando um time tem e utiliza bem, e o Ramon Dias está utilizando bem, o sistema de jogo possibilita muito para o jogo do Payet. Ele não tem aquela função de voltar tanto para marcar. Que bom, né? Porque aí ele fica com liberdade de movimentação. É só você ver ele participando de todos os gols, né? A bola passa por ele. Então, quando você tem jogador assim, você tem que privilegiar, fazer um sistema de jogo, né? Bota os caras que tem um poderio de marcação maior e deixa o cara mais livre. E agora, com essa parceria com o Verratti e o Adson, que é mais jovem, consegue fazer o vai e vem, mas chega também na frente. Eu acho que assim, ele tá sendo o diferente, mas com um sistema de jogo muito bom para ele, né? Vale destacar esses 2 volantes que chegaram. O Vasco perdeu 2 caras importantes, o Paulinho e o Jair. Contusão, né? Não jogam mais a temporada. E aí o movimento da diretoria, né? De buscar 2 caras para substituir ali. Hoje não tinha o Zé Gabriel, como o Pascoal falou, não tinha, mas você vê ali Galdames, né? e o Esforça, são volantes que sabem jogar, não só marcam não, tem boa qualidade técnica. Então é bom para o Payet ter bons companheiros para ele dialogar. E só retomando o que eu falei agora há pouco, o Portuguesa é um dos bons times do Campeonato Carioca, né? Talvez quem olhe e fale, 4-0, mas a Portuguesa tem um time arrumadinho, né, Zinho? Tem sim, fez boa campanha, a todo momento tentando ser essa surpresa para tirar um dos grandes, né? Porque a verdade é o seguinte, o Campeonato Carioca, como muitos, né, a maioria dos campeonatos regionais, as equipes de maior investimento, até por questão de terminar o ano mais tarde, começa a preparação também mais tarde, vai para pré-temporadas, tem alguns outros compromissos, foi o caso do Vasco. O Vasco estava fazendo a pré-temporada fora, né? Se não me engano foi no Uruguai, né?
participando de torneio, e o Sub-23 que começou jogando o Campeonato Carioca. Então, oscila, perde algumas pontuações, e a Portuguesa era um dos pequenos que estavam tentando brigar. O Nova Iguaçu, muito bem estruturado, muito bem organizado, encaixou o jogo e não deu chance, né? Não oscilou para o Botafogo numa arrancada final. A gente está falando que o Botafogo fica aí 3, 4 pontos de diferença. É uma vitória que o Botafogo deixou de fazer naquele início ali, que poupou, que mesclou, que teve outras opções de preparação. No caso era o Thiago Nunes, o treinador. Não deu tempo de se recuperar. Portuguesa, Nova Iguaçu, Boa Vista, né, que estão classificados, né? O Boa Vista é Portuguesa e o Sampaio, né, que estava lá atrás, deu uma arrancada, classificou junto com o Botafogo para essa Taça Rio, que muita gente acha que não tem importância, mas o campeão garante vaga direto para a Copa do Brasil do ano que vem. Não é só a questão do título. Um torneio para dar um pouco de moral para esses times que chegaram ali próximo. Não, vale alguma coisa, vale uma classificação para uma Copa do Brasil que é importante, para uma Série D, não é o caso do Botafogo, mas para a Copa do Brasil sim, porque quem classificou para a Copa do Brasil do ano que vem é o Nova Iguaçu, que inclusive vai pegar o Internacional na Copa do Brasil desse ano. Portuguesa é daqueles times que tem calendário completo, né? Tá na Série D do Campeonato Brasileiro também, né? E tem Copa do Brasil também no caminho, né? Vai enfrentar o Água Santa essa semana. É só... Galera, o Vasco, hein? O Vasco conseguiu uma vitória importante, vai pegar o Nova Iguaçu nas semifinais. Vai ser confronto difícil, hein, galera? Deixa nos comentários aí o palpite de vocês sobre esse confronto entre Vasco e Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca. Já no próximo final de semana teremos aí as semifinais do Cariocão, hein? Será que a equipe do Vasco consegue o título do Campeonato Carioca? Antes disso, precisa passar pelo Nova Iguaçu, que fez a segunda melhor campanha do Campeonato Carioca, e o Vasco ainda terminou na terceira colocação e evitou enfrentar o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca, já que o Vasco conseguiu chegar a 22 pontos, o Vasco conseguiu a terceira colocação. Então, no caso, o Vasco pega o Nova Iguaçu, que é segundo colocado, e o Flamengo pega a equipe do Fluminense, que é o quarto colocado. A equipe do Vasco conseguiu ainda subir para a terceira colocação, né, da tabela, né, e não vai ser jogo fácil, hein? Eu acredito que vai ser jogo difícil para o Vasco. Na minha opinião, o Vasco é favorito sim, mas tem que respeitar o Nova Iguaçu, que tem feito um bom campeonato, venceu na Copa do Brasil por 8-0, então o Vasco tem que abrir o olho, porque esse ano o Nova Iguaçu vem forte, hein? Vem para poder tentar chegar à final do Campeonato Carioca. Vai ganhar ou não, não sei, mas vem muito forte. E o Vasco também é o favorito nesse confronto da semifinal, é favorito a chegar na final. E do outro lado vai ter Flamengo e Fluminense, né? Lembrando que as duas equipes têm feito finais nos últimos anos e esse ano vão se enfrentar na semifinal do Campeonato Carioca. Deixe o palpite de vocês aí sobre esse jogo do Vasco e Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca.